Oi, terceiro ano, como é que vocês estão? Hoje, dia 2 de julho, nós temos aula de ciências e aula de arte. Em ciências, nós vamos começar a ver sobre a luz. Nós já estudamos, sobre o som, as características do som, como que o som é formado. Agora nós vamos começar a estudar sobre a luz. O que é a luz? Quais são as principais características da luz? Como que nós conseguimos enxergar a luz e as cores? Para começar, então, nós temos um exercício aqui na página 21, o Diga Aí. Número 1. Circule de amarelo os objetos relacionados ao som e de azul aqueles que têm a ver com a luz. Então, vocês vão analisar os objetos, e vão circular os objetos de amarelo, que tem a ver com o som, e de azul, os que têm a ver com a luz. Em amarelo, nós vamos circular o microfone, a bateria, a caixa de som e as cordas do violão. De azul, nós vamos circular o óculos, as lâmpadas, luz neon e mesa de controle de luz. Número 2. Observe a ilustração da página anterior. Você percebeu que o vocalista da banda usa óculos? Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Vamos voltar ali na página anterior para olhar, então. A página anterior é essa aqui, é a que abre a unidade 4. Então, nós percebemos que o vocalista da banda está usando óculos. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Vocês já pararam para pensar nisso? Algumas pessoas precisam usar óculos para melhorar a sua visão, Os óculos auxiliam as pessoas a enxergar melhor. Aqui na página 22, então, se inicia o nosso conteúdo propriamente dito. Na onda da luz. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferentemente do som, que não se propaga, não se espalha na ausência do ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do Sol, que chega todos os dias até o nosso planeta. A luz do Sol viaja pelo espaço e chega à Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas. A luz é produzida pelo Sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos porque produzem a própria luz. Os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e outras estrelas são fontes de luz natural. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, temos a imagem ali, de um Sol, que produz a sua própria luz, sendo uma fonte de luz natural. E também temos abaixo ali a imagem, de uma rua de Paraty, que tem as lâmpadas ali nos prédios, nos postes, que produz luz artificial. Além disso, nós temos também a Lua, Agora a gente vai descobrir se a Lua produz luz ou não. Vamos descobrir. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. A Terra, a Lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos iluminados. A Lua não produz luz, viram só? A Lua é um corpo iluminado, porque ela reflete a luz que ela recebe também do Sol. A luz e os materiais. Aqui nessa página, nós vamos perceber como que a luz se comporta
quando ela entra em contato com 3 tipos de materiais, com materiais opacos, materiais transparentes e materiais translúcidos. Você consegue identificar o que está atrás deste quadro aqui? Não, né? A gente não consegue identificar, a gente não consegue ver o que tem ali atrás. O papel é um material opaco, ou seja, ele não deixa passar a luz. Por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro. Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolos são exemplos de materiais opacos. Então, a luz não consegue passar por materiais opacos. E esse aqui, essa segunda imagem. E agora, é possível ver o que está atrás do outro quadro? Agora nós conseguimos ver, né? Claramente. É um globo terrestre. Nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro porque há um vidro preenchendo. O vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plástico, são exemplos de materiais transparentes, isto é, que deixam a luz passar. Então, quando o material é transparente, a luz consegue passar perfeitamente. E por último, nós temos também os materiais translúcidos. A luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Entretanto, existem materiais que não são nem transparentes, como o vidro fosco e o papel manteiga. Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida. Então, nós conseguimos ver a imagem. Ela apenas não é nítida, ela não é perfeita, mas nós conseguimos ter uma ideia da imagem. Aqui na página 24, nós temos exercícios, os exercícios lápis na mão. Número 1. Alguns corpos são chamados de luminosos, pois produzem a própria luz. Já outros apenas refletem a luz que recebem, sendo chamados de iluminados. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços. Então, quando um objeto não produz a própria luz, quando ele apenas reflete a luz que ele recebe, ele é chamado de corpo iluminado. E quando um objeto ou algum corpo é responsável pela produção da sua própria luz, ele é chamado de corpo luminoso, tá bem? Se produz a própria luz, é corpo luminoso. Se apenas reflete a luz que recebe, é corpo iluminado. Então, vocês vão analisar as figurinhas que tem ali ao lado, vão recortar e vão colar nos quadrinhos certos. De corpos luminosos, nós temos ali a vela, a vela produz a sua própria luz. A fogueira, que também produz a sua própria luz. O abajur, que também produz a sua própria luz, e o raio, que também produz a sua própria luz. Já os corpos iluminados, nós temos o espelho, que reflete a luz, a janela, que também reflete a luz, e a lua, que também reflete a luz. Número 2. Quando a luz atinge um material opaco, forma-se uma região escura, que a gente chama de sombra, que também ocorre com o corpo dos seres vivos. Analise as imagens e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas. Então, na primeira imagem ali, nós temos 4 pessoas de mãos dadas, Pode ser uma família, inclusive. E a segunda imagem, nós temos a sombra de uma palmeira. Na página 25, nós vamos começar a descobrir as principais características da luz. A luz sempre despertou a curiosidade do ser humano e foi estudada por muitos cientistas que buscavam compreender suas características. Vamos explorar algumas características da luz?
Então, né, temos algumas características aqui da luz. A luz viaja em linha reta. A luz que sai das lâmpadas se propaga em linha reta. Isso também ocorre com a luz natural, como a luz do sol, pois a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Aqui nós temos uma imagem bem bonita, né? E mostrando bem direitinho a luz se propagando bem em linha reta. A luz pode ser desviada. Quando passa por um objeto transparente ou translúcido, ou quando muda de meio, como do ar para a água, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. Esse processo é chamado de refração. As lentes dos óculos de grau ou de uma lupa, por exemplo, também desviam a luz, fazendo com que enxerguemos os objetos maiores, menores e até mesmo invertidos. Aqui nós temos um exemplo da refração. Os raios de luz que saem da lanterna mudam de direção quando passam do ar para a água. A gente consegue ver esse movimento aqui, né? Faz uma curvinha. Esse é o processo de refração. A luz é uma mistura de várias cores. A luz do sol e das lâmpadas parece não ter cor e, por isso, dizemos que ela é branca. Na realidade, há centenas de anos, os cientistas descobriram que é possível separar a luz branca em muitas cores. Observe. Então, a luz branca que a gente enxerga, na verdade, é uma mistura de várias cores. Olha que legal. Nós temos o exemplo ali, né? A luz branca, aqui, atravessa o vidro em formato de prisma. Então, ela atravessou esse vidro aqui, ó. Tá vendo? As várias cores que compõem a luz branca se separam ao sair do vidro, ficando visíveis. Então, né, ela atravessou aqui e saiu mostrando todas as cores que formam a luz branca que a gente enxerga. É como um arco-íris. Você sabia? A separação da luz em várias cores também acontece naturalmente na forma do arco-íris. Nesse caso, as gotículas de água que existem no ar atuam como prismas. Na página 26, nós temos mais uma característica da luz que é bem importante, que é sobre a reflexão da luz. A luz pode ser refletida. Você estudou que a luz não atravessa objetos opacos. Então, o que acontece com ela ao atingir esses objetos? Quando a luz atinge objetos opacos, como um livro, ela é refletida, ou seja, ela bate na superfície do objeto e volta para o ambiente, fazendo com que possamos vê-lo. Isso explica por que, em locais escuros, não conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. Viu só que legal? A gente consegue enxergar os objetos opacos, né? Como um livro, como as paredes, como o nosso estojo, nossos cadernos, porque a luz bate nesses objetos e reflete, fazendo com que a gente possa, de fato, enxergar. E como em locais escuros não existe a luz, a gente não consegue enxergar, não existe esse processo de reflexão. A reflexão da luz também possibilita a visualização das cores. Lembre-se de que a luz branca é formada por todas as cores. Assim, ao ser atingido pelos raios de luz, um objeto verde, como a folha de uma árvore, absorve todas as cores que o formam, exceto a cor verde, que é refletida. Por isso, vemos a folha verde. Já uma maçã vermelha absorve todas as cores do raio de luz e reflete apenas a cor vermelha. Quando a luz reflete em superfícies muito lisas e polidas, como uma bandeja de metal ou um espelho, ela é refletida em uma única direção. Isso nos permite vermos nosso reflexo ou outras imagens refletidas nessas superfícies. Então, nós temos o exemplo ali, né, de uma menina se olhando no espelho. A luz atinge o espelho, né, aqui, ó, a luz atingiu o espelho, e é
refletida, ó. Aqui é ela voltando já. Como a superfície do espelho é bastante plana, os raios refletidos seguem todos na mesma direção. E surge, então, o reflexo. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na atividade de arte que nós temos para fazer. Ao longo do segundo bimestre, a gente veio conversando, né, sobre a importância das expressões corporais que nós fazemos, né? A gente percebeu que o nosso corpo também fala, né? E uma das formas de expressão corporal que são muito utilizadas são os gestos corporais, né? Os gestos que a gente faz no dia a dia. São também uma forma de comunicação. Então, nós temos aqui na página 8 e na página 9 um exercício para a gente pensar um pouquinho nos gestos corporais que a gente faz cotidianamente e no que eles podem representar. Lápis na mão. Observe os gestos a seguir e escreva o que você imagina que cada um deles significa. As respostas são pessoais, né? Vocês vão analisar as imagens e vão escrever ali nos quadrinhos o que vocês imaginam que as crianças estão fazendo a partir dos seus gestos. Então, a primeira figurinha ali, o menininho está piscando, né? Está piscando o olho. Daí vocês vão pensar, quando a gente pisca o olho para alguém, o que a gente está querendo comunicar para a pessoa? O gesto de piscar o olho pode estar expressando cumplicidade, né? Com outra pessoa, por exemplo. Pode ser também para chamar a atenção de um amigo. A segunda imagem, olha, o menininho, né, tá se curvando para a menina e a menina tá estendendo a mão. Essas duas crianças podem estar se cumprimentando. Na página 9, nós temos mais 3 expressões corporais, com a diferença, né, de que essas expressões, esses gestos corporais, nós não estamos vendo o rostinho das crianças. E daí o desafio é a gente conseguir compreender o que esses gestos estão nos dizendo, né, nos falando, mesmo sem ver o rosto deles. O primeiro é um menino com o dedo para baixo. Normalmente, quando a gente faz, né, esse dedo para baixo, significa que alguma coisa deu errado ou que alguma coisa não está legal. A segunda imagem é de uma menina ajoelhada com as mãos cruzadas, né? Essa menina provavelmente está rezando, ou está agradecendo, ou pedindo algo. E o último é o menino, né, com os braços abertos, assim, virados para fora. Quando a gente faz isso, o que normalmente a gente quer representar, a gente quer expor? Pode ser, não sei de nada, o que eu poderia fazer, né? Então, o exercício de arte de hoje é esse, né? Vocês analisarem esses gestos e escreverem ali o significado deles de acordo com a interpretação de vocês. Qualquer dúvida sobre as atividades, podem me chamar. Um beijão e até amanhã.